Glória a Deus. Pai, ainda me coloco diante do Senhor e peço ao Senhor que em nome de Jesus, que nada do que for falado aqui, Deus, seja de mim mesmo, mas que seja tudo embaixo da direção do Teu Espírito Santo. Deus, e que o Senhor venha falar a começar, ó Deus, comigo. Fale comigo, fale com cada pessoa que se dispôs a estar aqui nessa noite, porque se nós estamos aqui, Deus, é porque como nós temos orado para que tenhamos fome e sede do Senhor, Deus, então é porque essa oração tem sido respondida. É porque nós temos fome e nós temos sede de Ti, Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Tem alguns dias que eu tenho meditado em algumas coisas. Estava até comentando com o Tchela essa semana passada. E para algumas pessoas aqui que talvez tenham, né, meu Hotmail lá, meu MSN, eu até coloquei uma frase lá que diz assim que o maior domínio que uma pessoa deve ter é sobre si mesmo. E você pode repetir isso comigo? O maior domínio que uma pessoa deve ter é sobre si mesmo. E sempre que nós vemos e encontramos com pessoas que elas têm talvez algum descontrole emocional, elas têm talvez um grande anseio de ser uma grande pessoa, ou ela tem talvez no seu caráter, infelizmente, características como pessoas ciumentas ou invejosas. Nós sempre vamos encontrar pessoas que elas sempre vão querer ter domínio sobre a pessoa que talvez ela convive, sobre pessoas mais próximas a ela. E por que eu estou falando isso? Porque a palavra de Deus diz em Gálatas, no capítulo 5, que uma das partes do fruto do Espírito é o domínio próprio. E se muitas vezes nós não conseguimos ter domínio próprio, muitas vezes nós conseguimos, infelizmente, ter ciúmes, ter invejas, ter intrigas, ter muitas outras coisas. E quando você não consegue ter controle sobre você mesmo, sobre as suas emoções, sobre as situações que você passa, muitas vezes você passa a querer controlar a vida dos outros. Por quê? Por falta de controle próprio, você quer controlar a pessoa que está mais próxima a você. Muitas vezes você quer controlar se essa pessoa trabalha, se essa pessoa ora, se essa pessoa jejua, se essa pessoa tem vida com Deus, se essa pessoa tem unção. E muitas vezes nós começamos a julgar as pessoas. E tudo isso se resume em duas palavras: falta de temor e falta de domínio próprio. E eu te pergunto hoje, será que você tem tido hoje controle sobre as suas próprias emoções? Ou será que nós somos daqueles que, quando nós ouvimos uma notícia, quando nós ouvimos uma má notícia, nós queremos proclamar essa notícia para que as pessoas possam ser talvez envergonhadas, para que talvez em determinadas situações as pessoas possam ser entristecidas? Ou será que nós temos o domínio de muitas vezes nos posicionar como cristãos, que nós declaramos que somos, e nos posicionamos em oração, em cobertura? Aí volto naquilo que eu disse. Será que nós temos tido esse domínio sobre as nossas vidas? Será que nós temos tido domínio ao ponto de não conseguirmos falar mal de ninguém em nenhuma determinada situação, em nenhum determinado momento? E eu acho interessante que quando nós olhamos para algumas pessoas, porque não tem como nós pregarmos para pessoas e citarmos cachorros como exemplos, né? Ou coisas assim semelhantes. Podemos até falar que existem pessoas que agem como cachorro, mas não podemos comparar a nossa vida a um animal. Então, olhando, como eu disse, para algumas pessoas, olhando para a gente, às vezes eu fico me perguntando assim, como que o Espírito Santo, em toda a sua cautela, não sendo um espírito de confusão, ele pode agir na vida de algumas pessoas de uma forma com que não corresponde à palavra de Deus. E muitas vezes essas pessoas alegarem que isso é unção ou que isso é vida com Deus. Sendo que a palavra de Deus diz em 1 a João que a própria unção, e tem algumas versões que diz que o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. E eu te pergunto agora, você tem o Espírito Santo? Quantos aqui tem o Espírito Santo?
Eu quero te perguntar agora, o que o Espírito Santo, o que a unção que vem sobre a sua vida através do Espírito Santo, ela tem te ensinado? Ela tem te ensinado sobre insubmissão? Ela tem te ensinado sobre hipocrisia? Ela tem te ensinado sobre falta de maturidade? Ela tem te ensinado sobre maldizer as pessoas que talvez estão mais próximas a você? Ela tem te ensinado a buscar o domínio sobre a vida do seu próximo? É isso que você tem aprendido com o Espírito Santo? E a palavra de Deus diz que Ele é único. Que o Espírito Santo do Senhor, Ele é um só. E que o Espírito Santo do Senhor, Ele nos ensina todas as coisas de acordo com o caráter de Deus. Aí você olha talvez para a vida de algumas pessoas que dizem ter unção. Talvez pessoas que estão lá fora, pessoas que não estão aqui no nosso meio. E que elas realmente se julgam ser cheias do poder de Deus. Mas quando você começa a observar a vida dessas pessoas, a conduta dessas pessoas, parece que elas não têm aprendido nada com o Espírito Santo de Deus. Eu te pergunto agora, é o Espírito Santo de Deus que tem agido na vida dessas pessoas? Sim ou não? Sim ou não? Eu quero te alertar sobre algo nessa noite. Muito cuidado, querido, com o espírito de transferência. Como diz o ditado, né? Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece é. E a palavra de Deus diz que nos últimos tempos, pessoas se levantarão dizendo que tem uma unção que vem do Senhor, mas esses não pertencem a Ele. Por que não pertencem a Ele? Porque não tem um caráter que corresponde à imagem e semelhança de Cristo. Aí volta naquilo mais uma vez que eu disse. O que o Espírito Santo tem ensinado para essas pessoas? Quantos estão me entendendo? Amém? Amém. E dando continuidade, isso eu queria falar somente como um alerta, para que antes de encontrar qualquer pessoa que diga tudo sobre a sua vida, ou encontrar com uma pessoa que te revele tudo aquilo que você queria ouvir, e não talvez o que Deus queria te falar, eu quero te alertar. Que conviva com essa pessoa, talvez nem seja observando, não próxima, mas observe todas as pessoas que forem se aproximar de você, para saber se realmente são, ou se não são de Deus. A palavra de Deus diz que a igreja, se não me engano, sei se os Colossenses ou os Tessalonicenses, tudo o que era pregado a eles, quando eles chegavam em casa, eles pegavam a Bíblia, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, eles conferiam tudo o que era falado, para realmente saber se aquilo ali era ou não era de Deus. E nós ouvimos falar de uma igreja de Éfeso, né? Que não teve tanta cautela como esses outros tiveram. E se nós formos olhar hoje, de acordo com pesquisas realizadas, foi a igreja que hoje já não existe mais. Porque não tiveram essa mesma cautela. Foram pessoas que não souberam guardar princípios, foram pessoas que não conseguiram ter aquilo que nós temos orado e pedido nesses dias, discernimento, para saber o que era e o que não era de Deus. E iniciando agora, aonde eu quero chegar na palavra dessa noite, eu quero iniciar perguntando algo para você. O que é... Deixa eu olhar aqui. O que você entende por suborno? O que é suborno, gente? Comprar algo que não pode. O que é, Carlos? Dar dinheiro para conseguir alguma coisa. O que mais? Dar algo em troca de alguma coisa. Alguém pode me dar um exemplo de suborno?